na hora da vocação, Pai, que possamos trabalhar na Sua obra, meu Senhor. É o que pedimos e agradecemos, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja Ele, o Senhor das nossas vidas, o Senhor Jesus, Senhor e Salvador das nossas vidas. Ainda na liturgia do culto público matutino, o convite ao culto está em Atos 2, verso 46 a 47. Atos capítulo 2, verso 46 ao verso 47. Que Deus abençoe os irmãos que aqui já se encontram naquele grupo da Igreja de Cajá. Deus abençoe os amigos e amigas, irmãos e irmãs que estão assistindo, entre aspas, porque na verdade estão participando do culto através da rede social da igreja, da página no Facebook da Presbiteriana de Cajá. Atos capítulo 2, verso 46 ao 47, convite ao culto desta manhã. E se a igreja localizou, basta dizer amém. Amém. Glória. Vamos juntos? Uníssono. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentavam o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Glorificados seja o nome do Senhor. Mais uma oração, neste momento, a oração de adoração para a irmã Roberta Sabino, que vai estar aqui à estante para fazer essa oração. Fechemos nossos olhos e oremos com a nossa irmã Roberta Sabino. Grandioso Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, por estarmos diante da Tua presença nesta manhã. Presença essa, Senhor, que já podemos sentir ao entrar, Senhor, nesse santuário. Ó Deus, obrigada, Senhor, por esse momento ímpar em nossas vidas. Quantos, Senhor, poderiam estar aqui, Senhor, e não podem. E nós estamos privilegiados de estarmos aqui para entender, Senhor, aquilo que Tu tem para as nossas vidas. Senhor, obrigado pela gente ter acordado. Obrigada, Senhor, pela restauração da saúde. Obrigada, Senhor Jesus, pela restauração financeira em nossas vidas. Obrigada, Senhor, pelas cadeias ser jogadas por terra, os grilhões sendo quebrados, as portas de bronze sendo arrebentadas. Oh Deus, agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua rica misericórdia e graça sobre nossas vidas. Continue conosco, Senhor, nesta manhã. Continue direcionando nosso coração, a nossa mente, para fazer aquilo que Tu tens em nossas vidas. Não nos deixe cair em tentação. Oh Deus, livra-nos do mal nesta manhã e nos cobre com Teu sangue mais e mais, Senhor. É o que eu te peço nesta manhã e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória ao Senhor, o céu da terra, Criador de todas as coisas. Ministério de adoração e louvor com 2 cânticos nesse momento. És a nossa estrela da manhã.
dando uma folga para ti nesses segundos, antes que quem ministro o mande levantar, na verdade. Não é assim? Eu pensei em você, irmão, para você sentar e descansar um pouquinho por uns minutinhos. Malaquias, texto base, né? Texto básico que usamos muito para a questão do dízimos e ofertas, que passei esse momento. Entrega na casa do Pai, das ofertas, do dízimo na casa do Senhor. Malaquias 3,10 traz essa orientação para trazer para a casa do Pai o dízimo e ofertas. Você conhece o texto, ele é muito conhecido no povo cristão, e diz assim, alguns até sabem de cor: trazer todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja um mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não fosse as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Mais uma vez, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós. É a palavra dele, é a palavra do Senhor. E Deus não é homem para que venha mentir. O Senhor cumpre aquilo que ele fala. Então, possamos trazer nossas ofertas e dízimos na casa do Pai. Se você está nos visitando nesta manhã e sentindo no coração o desejo de ofertar, a igreja receberá com muito bom grado a sua oferta. Com certeza, Deus multiplicará a sua oferta dentro desse lugar. Louvemos o Ministério da Boa Adoração e possamos distribuir e entregar nossas ofertas e dízimos na casa do tesouro, a casa do Senhor. Como diz esse cântico, né? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Então, tome posse dessa herança. E vamos ficar de pé? Muito obrigado, Senhor, mais uma vez entrar na tua casa. Aqui, Senhor, casa que acolhe aqueles que louvam o teu santo nome, Senhor, e aqueles que procuram a salvação em Cristo Jesus. Ó Deus de amor, muito obrigado, Senhor,
pelos dízimos e ofertas trazidas à tua casa, depositado nesse gasofilácio, Senhor, para aqui, Senhor, ser distribuído nesta casa. Sabemos que todas as nossas casas, Senhor, necessitam, Senhor, de todos os insumos e tudo aquilo, Senhor, que é para o bem-estar de nós mesmos aqui nesta casa. Aqui tem sido pregado o teu Evangelho, ó Pai. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Neste momento eu quero convidar um irmão que foi recebido já algum tempo, na penúltima reunião do conselho, toda tem a data, já tem algum tempinho para eu já não lembro. Na penúltima reunião do conselho emergencial, fizemos no domingo de manhã, nós recebemos um irmão. Foi bem no início do mês de julho, então no início de julho, no domingo, né? Então, no domingo, nós, na maneira emergencial, atendemos e recebemos como novo membro da igreja, a quem eu agora estarei convidando para que seja feita uma oração de gratidão. O diácono Antônio, por gentileza, vem aqui à frente. Ele foi, vem, por favor, querido irmão, já está conosco já há algum tempo na igreja, como visitante, e agora não está mais na condição de visitante, porque desde o início de julho, ele foi recebido para vir aqui à frente como membro da igreja. Entretanto, na data marcada, né, Diácono Antônio, para você vir aqui, houve uma impossibilidade e você não pode estar conosco para se apresentar à igreja. A ideia é a apresentação para a igreja, mas o irmão em questão já foi recebido como membro desde o primeiro domingo de julho, quando fomos a reunião do gabinete pastoral com os presbíteros da igreja do conselho que ali estavam. Ele veio da igreja presbiteriana do Éden, a IPB do Éden, como diácono, ainda em um mandato de vigência lá, terminando agora, né? Terminou em junho, terminou o mandato em junho, está agora esperando terminar o mandato lá para poder vir aqui em julho e ser recebido como membro. Então o mandato terminou lá e ele está conosco aqui. Então vamos estar agradecendo a Deus pela vida do diácono Antônio Carlos, neste momento, novo membro da Presbiteriana de Irajá, desde o início de julho. Pai, te louvamos e te agradecemos pela vida do Antônio. Te pedimos em nome de Jesus que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor proteja, que o Senhor preserve, que o Senhor seja com o seu corpo físico, Pai, com a sua mente, com o seu coração, com os seus sentimentos, Senhor Deus. Aqui está teu servo na Presbiteriana de Irajá, disposto, Pai amado, a servir a Ti em primeiro lugar, a Te servir, Senhor Deus. Abençoa a sua vida, sua casa, sua família, Senhor. Coloca sempre seu coração em paz, porque teu filho disse: a minha paz vos dou. Jesus disse isso para todos nós: a minha paz vos dou. E a tua paz está, Pai amado, no coração do diácono Antônio. Ele sabe a quem recorrer nos momentos de dificuldades que essa vida na terra nos insere, nos coloca dentro de um contexto. Abençoa ele, Senhor Deus, e que ele seja muito feliz como membro desta igreja, e que a igreja presbiteriana de Irajá, Senhor Deus, o acolha, o abrace, o receba, entendendo que é mais um irmão que Deus manda para cá, para trabalhar pelo santo e poderoso nome de Jesus, agora e para todo sempre. Amém, Senhor nosso Deus. Peço ao presbítero Edilson Jaime está presente, o pessoal já chegou, não? Mas o do Jaime, o Nilson, para cumprimentar o querido irmão. Foi cumprimentado no nome do conselho, né? Mas é bom que a igreja veja o cumprimento do conselho para ti neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus nesse lugar. Vocês assentar, querido irmão, vamos cantar um cântico. Temos visitantes, temos Daniela e Manetis, acredito que temos, né? Nós temos que cantar um cântico de gratidão para os visitantes que aqui estão, não é? Vamos fazer isso então? Vamos louvar a Deus pela vida dos visitantes? Ou, aí fica como ministério vai ter nesse momento. Vamos aproveitar para cumprimentar os nossos visitantes, cumprimentar os nossos irmãos que estão aqui nessa manhã.
Chegou o momento da exposição da palavra de Deus, da exposição bíblica da palavra do Pai, do Senhor. Eu quero te convidar para que você abra o Evangelho Mateus capítulo 17, do verso 14 ao verso 21. Mateus 17, do verso 14 ao verso número 21. E se a igreja localizou, basta dizer amém. Então ficamos de pé para a leitura da palavra do Pai, a palavra do Senhor, neste momento aqui. Verso 14 ao 21 diz assim: E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se espere senão por meio de oração e de jejum. Que Deus abençoe com a leitura da sua palavra. A igreja de Jesus pode tomar assento neste momento. Pai querido, Pai amado, Senhor nosso Deus, na tua casa nos encontramos nesta manhã de domingo, dia do Senhor, dia reservado para a igreja estar na tua casa, juntos, unidos em união, com óleos santos derramados pelas nossas frontes, ó Pai, simbolizando esta união e esta unção que benediza o teu povo. E aqui estamos, Pai, estamos para te cultuar, para louvar o teu nome, para glorificar o teu nome neste lugar. Deus, 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 nosso Deus, fala, Senhor, fala aos nossos corações, ilumina-nos com o teu Espírito Santo.
esclarece-nos a tua palavra. Precisamos entender a tua palavra, queremos receber a tua palavra. Pai, fala conosco, fala com nossas vidas nesta manhã de domingo, com as pessoas que estão aqui na tua casa, na igreja, de forma presencial, e aquelas pessoas amadas que não puderam vir, cada um por algum motivo, mas que estão acompanhando, estão participando através da rede social neste momento também. Fala a todos nós, precisamos, Senhor, ouvir a tua voz, em nome de Jesus, agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Senhor nosso Deus. O versículo 17, o versículo 21 de Mateus 17, ele fala: mas esta casta não se espere senão por meio de oração e jejum. O que nós temos aqui, que a Igreja do Senhor Jesus Cristo conhece esse texto de Mateus 17, que é após o momento da transfiguração de Cristo no monte, é que quando Cristo desce do monte, da montanha, do monte, com os seus discípulos que ele tinha levado para aquele lugar, o que acontece é que lá embaixo, os seus outros discípulos estavam numa situação muito difícil, porque o pai leva aos discípulos de Jesus um filho que estava endemoniado. Foi falado mágico aqui, depois vem a expressão que ele estava endemoniado, logo em seguida vem a expressão, verso 18, e Jesus repreendeu o demônio. Então se entende que a questão aqui é possessão demoníaca mesmo, e Jesus expulsa esse demônio do corpo daquele jovem, daquele menino. E depois, em particular, os discípulos querem saber por que eles não conseguiram fazer isso, já que eles, ao expulsar, ao tentar expulsar esses discípulos que estavam na parte de baixo da montanha, porque tinha 3 que estavam com Jesus na montanha, no monte, no momento da transfiguração do Senhor Jesus Cristo, eles querem entender por que eles não conseguiram expulsar, já que eles expulsaram, não em nome deles, mas em nome do Senhor Jesus, tentaram expulsar em nome do Senhor Jesus. E aí Cristo fala para eles, em particular, orientando, explicando. Cristo fala para ele: olha, mas esta casta, que significa casta, significa que espécie, mas esta casta ou esta espécie, não se espere senão por meio de oração e jejum. Não vou entrar no mérito aqui, que esse fraseado está debaixo de colchetes, então poderia ter sido inserido tempos depois ou não. Não vou entrar nesse mérito, vou entrar no mérito da palavra. A palavra que está colocada aqui, que Cristo Jesus falou: mas esta casta não se espere senão por meio de oração e jejum. Importante iniciarmos então esta mensagem desta manhã, porque não é uma reflexão, é uma mensagem desta manhã, dizendo que não existe a possibilidade, nenhuma possibilidade de um cristão verdadeiro ser possuído pelo inimigo das nossas almas. Porque o selo do Espírito Santo que está em nós, cristãos verdadeiros, significa que o próprio Espírito de Deus habita em nós. Então o selo do Espírito Santo que está na igreja, e a igreja somos nós, ela significa que o Espírito de Deus não nos visita, mas habita dentro de nós. E essa habitação do Espírito Santo na igreja, em cada um de nós, crentes verdadeiros do Senhor Jesus Cristo, assegura para nós a salvação eterna. A Bíblia diz que somente aqueles que ouvem o Evangelho e creem no Evangelho do Senhor Jesus Cristo que são selados do Espírito Santo. Só aquele que ouve e só aquele que crê em Cristo Jesus como Filho de Deus, Salvador e Senhor da sua vida, este é selado com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo abriu o entendimento, abriu o coração dessa pessoa para que ela pudesse entender essa verdade. E aí você pode observar em Efésios, na carta do apóstolo Paulo a Efésios, aos crentes de Éfeso, da igreja de Éfeso, capítulo 1, Efésios capítulo 1, versículo 13, versículo 14, tá bom? Efésios capítulo 1, versículo 13 ao versículo 14, que você tem a seguinte informação. A igreja localizou? Amém? Amém? Eu vou ler para você. Se não localizou, apenas anota para a canetinha com lápis aí, e eu vou ler para você o texto em questão. Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendes nele quem? Jesus, também crido. E então fostes, o que igreja? Selado. Selado com o quê? Com o Santo Espírito da promessa.
Está aqui Paulo ensinando aos crentes de Éfeso, o qual é o penhor da nossa herança. Penhor significa garantia. Então o Espírito de Deus, o Santo Espírito de Deus que habita em nós e que nós fomos selados, ele é o penhor, ele é a garantia da nossa herança, ou em outras palavras, ele é a garantia da nossa salvação, até o resgate da sua propriedade. Quem é a propriedade de Deus? A igreja é propriedade do Senhor, a igreja pertence ao Senhor. Então o Espírito Santo em nós, que habita em nós, é o penhor, é a garantia da nossa salvação até a chegada do resgate da igreja, que é feita pelo próprio Senhor Jesus. E aí é bem interessante agora aqui, eu e irmão Maia, nós entendemos o que significa selo. O selo é uma marca oficial de identificação nos tempos antigos. O selo era estampado numa carta, o selo era estampado num documento oficial, o selo era um documento oficial ou um objeto com a finalidade de garantir a sua autenticidade. O selo era colocado para identificar a sua propriedade, o selo era colocado para conferir autoridade e proteger contra violação. Então, quando um objeto era colocado um selo sobre ele, também tinha essa ideia de se proteger esse objeto contra a violação. Um rei dos tempos antigos possuía um anel, e esse anel, esse rei, ele possuía um anel de selar. E com esse anel ele selava e validava, irmãos, decretos. Um rei dos tempos antigos, com seu anel, ele selava, validava decretos, ele realizava transações, ele marcava propriedade, tudo com seu anel. O anel era o selo da propriedade, que significava que pertencia a ele, ao reino dele. Então, obviamente, para nós aqui, agora nesse momento, é muito significativo para nós aqui a Bíblia falar dos crentes como tendo o selo do Espírito Santo. Por que isso? Porque se o selo do Espírito Santo para nós soa para nós como marca que nós fomos salvos em Cristo Jesus, vamos entender também que este selo significa para nós que é a garantia da nossa autenticidade como cristãos. Se nós temos o selo do Espírito Santo, nós somos cristãos verdadeiros, porque o Espírito Santo está em nós, habita em nós. Se nós temos o selo do Espírito Santo, esse selo identifica que nós somos propriedade. Propriedade de quem? De Deus, o Criador dos céus e da terra. O selo do Espírito Santo é o sinal que nós somos identificados como propriedade de Deus, do Senhor nosso Deus. O selo do Espírito Santo em nós confere também autoridade. Autoridade para que a igreja, essa vida em nome de Jesus, ela venha atuar nesta terra. O selo do Espírito Santo em nós também nos protege contra a violação. Então não podemos ser violados, porque em nós habita o Espírito Santo. E se em nós habita o Espírito Santo, não podemos ser violados pelo inimigo. O inimigo das nossas almas não tem como entrar em nós, porque o selo do Espírito Santo nos protege contra a violação, que ele, inimigo, poderia tentar romper para entrar em nós. Ele não consegue, porque estamos selados pelo Espírito Santo. Em nós habita o Espírito de Deus e não há mais espaço para mais nada. A casa está cheia, e está cheia do Espírito do Senhor. Então não há como o inimigo entrar em nossas almas, nossos corações e mentes, como muitos crentes por aí acham que pode. O que o inimigo pode, mas ele não pode, porque nós estamos selados pelo selo do Espírito Santo, que é proteção contra a violação. Não podemos ser violados. O Espírito de Deus está em nós e ele nos guarda, nos conserva, nos protege. O selo do Espírito Santo, então, ele é uma marca de proteção e segurança. Foi Deus quem selou o crente. Foi Deus. E nós estamos nas mãos de Deus. João 10. E não há como o inimigo retirar você das mãos fechadas de Deus. Deus coloca você na mão dele, Deus fecha as mãos, e não há como o inimigo abrir a mão de Deus para tirar você daqui de dentro. Nós estamos guardados pelo Senhor Deus. É uma marca de proteção e de segurança. Então, crente no Senhor Jesus, não se preocupe, o inimigo não pode entrar em você. Você foi selado no selo do Espírito Santo, não há como isso acontecer. Foi Deus que selou o crente
juntamente com o seu espírito. E é o próprio Deus quem preserva aqueles que são seus. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 8. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 8, diz assim: o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou repetir para você. 1 Coríntios 1, verso 8. O qual também vos confirmará até o fim. Ó, até o fim, igreja. Para seres o quê? Irrepreensíveis. Quando? No dia do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Cristo voltar para recolher a sua igreja. Na nova tradução linguagem de hoje, em vez de confirmará, está escrito conservará. Então ficaria: o qual também vos conservará até o fim. Ou seja, a presença de Deus em nós, pelo Espírito Santo que habita em nós, nos conserva, nos confirma, nos preserva até o fim. Deus conserva você, preserva você, confirma você até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Não dá tempo, não tem tempo, não há possibilidade do inimigo entrar em nossos corações. Pastor, por que você está falando isso? Porque eu falei de um jovem, em Mateus 17, 14, 21, que o inimigo entrou. Então, para fortalecer a sua mente e coração, para que você entender que ele não entra em você, estamos explicando desta forma aqui, dentro da palavra de Deus. E agora sim podemos então entrar em Mateus 17, mais precisamente no versículo 21. Continuando. Jesus disse que há espécies, que há castas de espírito, que só saem daqueles que eles possuem mediante a prática do jejum e da oração. Não é assim? Já que uma pouco está escrito na palavra? É o que está escrito. Então estamos repetindo o que está escrito. Ora, essa declaração cria problemas, igreja do Senhor Jesus Cristo, você que está em casa nos assistindo agora. Essa declaração causa muitos problemas, ou cria muitos problemas, quando se lê a partir de um entendimento de uma doutrina, de um entendimento ou de uma compreensão doutrinária. Porque dentro da compreensão doutrinária, que são as mais diversas, as pessoas vão ler esse texto, vão ler esse versículo e vão ter um entendimento diferente sobre essa questão que Cristo coloca para nós, e vou repetir aqui: mas esta casta não se espere por meio de oração, não se espere senão por meio de oração e de jejum, disse o Senhor Jesus. Então essa frase, essa causa problemas quando se lê a partir de uma compreensão doutrinária diversificada. Por exemplo, lendo isso, os nossos irmãos, minha esposa Luciana, nossos irmãos pentecostais, a quem temos grande carinho, são nossos irmãos em Cristo, né? Jejuam com a certeza de que o poder está na abstinência da água, a abstinência da comida, jejum. Então, a certeza da abstinência da água, da comida, no jejum, propriamente dito, acompanhado de oração pelo oprimido, acompanhado de oração pelo aquele que está endemoniado, eles então entendem que o poder para livrar essa pessoa está no jejum. Então, nossos irmãos pentecostais, ao lerem esse versículo, eles têm a certeza de que o poder está em você se abster de água e se abster de comida, acompanhado de oração pelo oprimido e demoniado. E neste caso, para nossos irmãos pentecostais, o poder está no jejum. Mas se você for ver pela outra corrente doutrinária, que é a corrente doutrinária dos cristãos reformados, e nós somos uma igreja reformada, você vai observar que nós cristãos reformados ficamos agitados quando lemos esse texto, porque segundo a doutrina da graça soberana de Deus, não haveria razão para nós jejuarmos, já que o poder não procede de nenhuma mecânica humana, e jejuar seria uma mecânica humana, não é assim? E se o poder procede dentro do entendimento reformado, somos reformados, dentro do entendimento que debaixo da doutrina da graça soberana de Deus, nós não precisamos jejuar, porque o poder procede não do jejum, mas procede de Deus. E é claro, dentro da Constituição do Manual Presbiteriano, da Constituição Presbiteriana, se você for abrir lá, e vou tentar localizar aqui para você, se você for abrir dentro de determinado versículo, do princípio de liturgia, deixa eu ir lá rapidamente aqui, princípio de liturgia, e abrir para você lá.
no artigo 24 do princípio de liturgia, você vai observar o seguinte, capítulo 9, artigo 24 dos princípios de liturgia do Manual Presbiteriano. Diz assim: sem o propósito de santificar de maneira particular qualquer outro dia que não seja o dia do Senhor, e em casos muito excepcionais de calamidade pública, como guerras, epidemias, terremoto, etc., é recomendável a observância de dias de jejum, ou cessar as calamidades, então dias de ações de graças ao nosso Deus. Então, apesar de nós entendermos que a doutrina da graça soberana de Deus não nos dá motivo para nós jejuarmos, o nosso manual presbiteriano fala que em casos especiais de guerra, calamidade pública e por aí afora, sim, a igreja pode ser convocada a fazer um jejum em prol de alguma determinada situação gravíssima que estejamos passando. Mas, num todo, entendemos que não está na mecânica humana de fazer o jejum o poder, mas o poder vem de Deus, vem do Senhor Deus. Assim entendemos nós cristãos reformados. Mas aí você também tem um cristão católico. O cristão católico tem um entendimento também sobre a questão desse texto de Jesus. E eles falam, os católicos, no seu turno, leem o que Jesus disse e dizem: o rito tem poder, o rito de jejuar tem poder, o uso, a prática, o cerimonial para ser feito e ordenado pela igreja do jejum tem poder. Então, para o católico, o poder está no rito, na prática, no uso do jejum, e não propriamente Deus, mas no rito, você fazer aquela prática, usar aquela prática de forma constante, estaria o poder então. E aí nós ficamos numa situação bem difícil, porque temos a opinião do cristão reformado, tem uma opinião dos nossos irmãos pentecostais e tem uma opinião dos nossos daqueles que são católicos, cristãos católicos. Mas se você fizer uma leitura mais leve e psicológica desse texto de Jesus, você tende a pensar que Jesus está apenas dizendo uma coisa: que em meio àquela confusão, aquele estardalhaço, aquela confusão toda que houve naquele lugar, ele descendo da montanha, descendo do monte, e toda a gente observando, irmãos, discípulos brigando, o pai da criança, do menino, gritando com aqueles discípulos, e Pedro, Tiago, João, que estavam com Cristo lá no Monte da Transfiguração, vindo da Transfiguração, Pedro, Tiago e João, surtados pela grandeza de terem visto a transfiguração do Filho de Deus. Jesus estaria dizendo o seguinte com essa frase, então: que não era possível ter concentração para tratar daquele caso, porque o pai gritando, os discípulos nervosos, agitados, naquele momento ali, brigando, agitados, os outros três surtados, então não haveria concentração para tratar daquele assunto. Neste caso, dentro da interpretação psicológica leve, bem levinha, o poder que o jejum daria seria do foco e da concentração para saber naquilo que deveria ser feito. Porque os discípulos estão gritando de alguma coisa, o pai está gritando, há confusão naquele lugar, gritaria naquele lugar, ninguém se entende. Jesus desce, seus três discípulos estavam com ele no monte, estão surtados pela grandeza de ver o Cristo transfigurado. Então não há espaço para concentração naquele lugar. Ora, olhando para o que estava acontecendo, eu não tenho como dizer o que Jesus queria dizer além do que ele disse. E é em cima do que ele disse que a gente tem que entender esse texto. Então, como entender? Alguém pode ver um discípulo de Jesus querendo saber como poderia conciliar a declaração de Jesus com qualquer que fosse o pacote doutrinário. Será que alguém poderia ver um discípulo de Jesus naquele tempo, naquele momento ali, tentando conciliar a frase de Jesus com o pacote pentecostal, com o pacote reformado, ou com um pacote católico, ou com um pacote psicológico? Será que ele poderia ver um discípulo tentando conciliar esse texto com esses pacotes doutrinários? Ora, para os discípulos que ouviram aquilo, a única coisa que ficou para eles foi o que Jesus disse para eles: se o demônio mostrar renitência em deixar sua vítima, então Cristo ensina: jejue. Repito, se o demônio mostrar renitência, insistência em deixar sua vítima, jejue.
É o que Cristo está falando. Ora, os discípulos não eram filhos do cristianismo, Ana Carolina, como nós somos filhos do cristianismo. Nós somos. E nem foram doutrinados pelos teólogos protestantes patrocinados pelo imperador romano chamado Constantino, que no ano 323 decretou o cristianismo como religião oficial do Império Romano. E aí a igreja passa a ser primitiva, passa a ser igreja católica, apostólica romana. Não, os discípulos não são filhos dos teólogos patrocinados por Constantino, e nem foram também doutrinados pelos pais da igreja, que vieram bem depois dos apóstolos do Senhor. Eles não foram, não. O que os discípulos eram, igreja em Volta e Vinícius? Era gente simples, que andava com Jesus. Gente simples, que andava com o Senhor Jesus. Para eles, Jesus era o poder, Diácono Franklin. Jesus era o poder, para eles, discípulos. Ele era o poder. Do monte da transfiguração, Jesus para ele era o poder, e uma vez que eles mandassem o demônio sair em nome de Jesus, eles esperavam que o demônio saísse em nome de Jesus. Porém, não tendo sido isso, acontecido assim, naquele caso, os discípulos estavam perplexos ante a impotência constatada. Quando Jesus chega do monte de transfiguração e repreendeu o demônio, e o demônio deixou a sua vítima, porque tem que deixar quando Cristo manda, e ao acrescentar os discípulos não poderiam expulsar o demônio por sua falta de fé, e que em razão disso eles deveriam orar e deveriam jejuar. Eles, discípulos, ao contrário de nós, eles não teologizaram o que Jesus disse. Vou repetir, a palavra que fiz, mas vou repetir. Os discípulos não teologizaram o que Cristo disse, mas apenas aprenderam. E foi um ensino para eles que em tais casos, mediante a renitência e insistência, assim se deve fazer: orar, jejuar. É o que Jesus disse, e é o que eles estão aprendendo. Para eles tudo é a graça de Deus. O Filho, para ele tudo era a graça de Deus, inclusive orar era a graça de Deus, jejuar era a graça de Deus, a fim de expulsar um demônio resistente e renitente. Eles simplesmente não tinham nenhuma das nossas questões teológicas, graças a Deus, que eles não tinham nenhuma das nossas questões teológicas, para ir para o YouTube e ficar falando vídeo e todo mundo aplaudindo. Jesus era o Senhor e o Mestre, para eles era assim. Jesus era o Filho do amor de Deus, o Messias, aquele de quem Deus, de quem o Pai dava testemunho: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi o que ele disse. E para eles, discípulos, bastava isso que Jesus era. Não teologizavam nada em relação a isso. E isso foi teologizado a partir do 4º século depois de Cristo. Aí começou a conversa sobre esse assunto. Além disso, criam que o jejum e a oração eram o meio da graça. Sim, o poder era de Jesus. E antes de Jesus, nenhum demônio ficou renitente. Mas como eles, discípulos, não eram Jesus, eles não eram Jesus, a sua mente e coração dos discípulos deveriam estar alinhadas na fé e na consciência de que o nome de Jesus não poderia ter seu poder limitado pela falta de fé de quem estava falando em nome de Jesus. Não poderia. Portanto, quando ouvimos Jesus dizer o que disse, certamente eles não pensaram na força do demônio insistente. Nós pensaríamos, como está difícil o demônio sair. Como está difícil? Nós pensaríamos, mas eles pensaram na sua própria fraqueza e na falta de fé. Ele nos ensinou a expulsar. Por que não está acontecendo? Cristo fala: falta de fé. Assim não transferimos problemas para os demônios. Nós devemos aprender isso. Não devemos transferir nossos problemas para os demônios. E nem buscar também uma conciliação teológica com seminários de sexta, sábado e domingo, que a igreja lota com os crentes que adoram teologia. Isso é bom, mas acima de tudo, Jesus. Não buscar uma conciliação teológica a fim de jejuar da maneira doutrinariamente mais sadia, no intuito de expulsar o demônio. Aquilo lhe veio como instrução de verdade e de sabedoria da parte daquele que sabe o que diz. Jesus sabe o que diz, e portanto para eles era assim que deveria ser, e não algo a ser discutido. Não vamos discutir. Os discípulos estavam comentando entre
eu. Não vamos discutir o que ele disse. Se ele disse para a gente orar, se ele disse para a gente jejuar, e mostra que nós estamos tendo pouca fé nisso, então vamos fazer. Os discípulos não ficavam discutindo questões teológicas com Jesus. Se Cristo falou, eles obedeciam ao Senhor Jesus. Desse modo, quando Jesus disse que certas castas de demônio ou espécies de demônios não saem senão por meio de oração de jejum, os discípulos simplesmente pensaram em si mesmo. E como seus corações tinham aprendido o rito de dizer: sai em nome de Jesus. Apenas falando isso, são palavras mágicas. Não, o demônio sabe se você crer naquilo que você está falando. Ele sabe, quando ele vê que você não crê, ele te desumilha perante as pessoas que estão ao teu redor. Então não é o rito de dizer sai em nome de Jesus, mas mesmo assim continuavam sem fé, antes de qualquer que fosse a renitência. Mais tarde, muitos anos depois, Tiago, o irmão de Jesus, escreveu uma carta. E Tiago, irmão de Jesus, ao escrever sua cartinha, disse, você vai lembrar, coloquei até isso agora há pouco tempo na página do site da igreja: resistir ao diabo de vós. Esta frase do Tiago é equivalente a esta frase: esta casta não sai senão por meio de oração e jejum. Jejuar e orar e jejuar é resistir ao diabo até que ele fuja. Porque quanto mais você ora, mais você se envolve com Deus. E quando você jejua, é a prova simbólica bíblica que você está alinhado naquilo que você está pedindo ao Senhor Deus. Não há nada mais importante para você, e o jejum mostra isso, do que aquilo que você está clamando ao coração de Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Jejuar e orar e jejuar é resistir ao diabo até que ele fuja, porque ele vai fugir. Porque ele não é maior do que Deus. Não é. Além disso, em tais casos, jejuar e orar é o meio da graça, pelo qual os discípulos de Jesus, o discípulo foca a sua fé em quem tem o poder. Eu foco minha fé em Deus. Deus tem o poder. Estou orando e até jejuando. Estou focando minha fé naquele que tem o poder, deixando assim, pelo jejum, pela oração, as distrações que diluem a minha mente na oração, as distrações que diluem a minha mente com a oração, quando eu estou envolvido com outras coisas, e aí eu esqueço e paro de orar. O jejum me coloca na linha, me alinha ao que eu tenho que fazer. Eu estou com um propósito aqui, em primeiro lugar, esse propósito de estar com Deus, orar a Deus, clamar a Deus, para que Ele ache aqui, nesse lugar. A instrução para jejuar e orar ante a resistência do mal é algo que não deveria causar nenhuma pergunta a nós. Não deveria causar nenhuma pergunta a nós. Assim Cristo disse: ante a resistência do mal, não tenham medo. Jejuem e orem e jejuem. Resistam o mal com a fé. E assim ele fugirá de vós. Toda a nossa fé deve estar nele, Jesus, naquilo que ele disse e o que ele disse. E o que ele disse para nós cristãos é, e ele disse exatamente: esta casta ela não se espere senão por meio de oração e de jejum. Quer possamos nesta manhã aprender isso dentro da palavra de Deus, não teologizar aquilo que o mestre colocou claramente para os seus. Não se distraia com nada, se alinhe a sua consciência e fé em Deus. E quando você falar em nome de Jesus, não seja um rito para você, mas seja a plena verdade que você entende que em nome dele o mal tem de sair, o mal tem de fugir diante de nós. Que Deus abençoe em nome dele, do Senhor Jesus. Nós estaremos fazendo a oração final agora neste momento, e oração final, e após a oração aí estaremos encerrando essa parte, entrando na parte da Assembleia. A irmã Araci Gonçalves Cadeiro faz aniversário hoje. Ela está presente? Então peço para que ela venha aqui à frente para a gente fazer essa oração do aniversário dela, que é hoje. Por favor, irmã Araci Gonçalves Cadeiro.
estaremos orando pela irmã, a igreja vai se pôr de pé, nossos músicos estarão aqui atrás, já louvando ao Senhor, nosso querido ministério, os músicos, e fiquemos em pé, e irmã Silva está se encaminhando aqui à frente, para ficar aqui, ó. A gente vai fazer essa oração pela vida dela. Irmã Araci tem sofrido muitas dificuldades na questão da saúde dela, irmãos. Constantemente cai em casa, sente ponteira, não é, irmã? Isso, fica aqui pertinho, aqui assim. E a gente vai orar por ela nesse momento aqui, em nome de Jesus. E pelos aniversariantes da semana, evidentemente, também. Não sei se estão aqui, a irmã está conosco. Então, pelos aniversariantes da semana, tem alguém aqui? Da semana, gente? Porque aí a gente vai aproveitar para chamar. Tem? Alguém aniversariou esta semana e está conosco aqui? Se tem, é só vir à frente. Não tem? Então vamos orar agora nesse momento. Pai querido, Pai amado, Senhor nosso Deus, louvado e glorificado seja o teu nome, em nome de Jesus. Te agradecemos pelo culto desta manhã, te agradecemos pelos louvores, pelos cânticos, por todos os atos do culto, Senhor Deus. Te agradecemos pela ministração e exposição da tua palavra aos nossos corações, nos ensinando cada vez mais, Senhor Deus. Te louvamos, Pai, pela vida de Araci Gonçalves Carneiro, que hoje, Senhor, a tua filha completa mais um ano de vida. Pai, sabemos das dificuldades da saúde da irmã Araci, mas te rogamos em nome de Jesus que o Senhor abençoe, que o Senhor tome a tua serva nas tuas mãos, preserva a saúde dela, restabelece a saúde dela, fortalece seu corpo físico, seus pés, joelhos, para que ela possa caminhar e andar com vigor físico, vigor espiritual. Abençoa seu coração, abençoa a sua mente, seja com ela, Pai querido, que é uma irmã muito amada, muito querida, que dentro da igreja presbiteriana de Irajá. Tua filha se leva assim. Derrama sobre a tua graça neste dia de hoje, que é o dia de aniversário da irmã Araci. Abençoa, meu Deus amado, todos aqueles aniversariantes ao longo da semana e que não puderam estar aqui hoje, domingo de manhã, para esse momento de oração. Seja os irmãos que vieram e seja aqueles que não puderam vir. Derrama a tua graça sobre a tua igreja. Abençoa, Pai amado, a Assembleia que está prestes a começar em segundos aqui na tua igreja. É que humildemente, em oração, nós te rogamos em nome de Jesus, agora e para todos sempre. Amém, Senhor. Passamos, irmãos, a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, santificado feita a tua vontade, como nos céus. Perdoa-nos. Amém, Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe a senhora. Mas vai ficar pouco. Vai tudo correr bem, mãe assim. Tomai assento no seu lugar. A igreja pode se sentar também. Estamos encerrando essa parte de uma Carolina, a parte do culto público.